Olá a todos, bem-vindos à 14ª e última aula da disciplina de Introdução à Linguagem de Programação Python. Hoje falaremos sobre aprendizado de máquina e algoritmos de classificação. Então, até então, nós vimos uma metodologia tradicional para a construção de software, e ela seguia esses 4 passos como nós vimos na primeira aula. Então, dado um problema que vocês querem automatizar a solução, o primeiro passo que vocês têm que tomar nessa metodologia tradicional e que vocês fizeram ao longo das últimas 13 aulas é analisar esse problema, entender ele. Uma vez que vocês entenderam, vocês vão formular um algoritmo genérico, ou seja, uma sequência de passos que resolva esse problema. Uma vez que vocês têm essa sequência de passos, vocês vão escrever um programa numa determinada linguagem de programação que implemente esses passos. Então, aqui nessa disciplina, vocês aprenderam como escrever essa sequência de passos na linguagem de programação Python. E uma vez que vocês têm um programa que implementa um algoritmo, vocês têm que testá-lo para verificar que ele realmente funciona. Só que nos dias de hoje, existe uma nova abordagem de fazer o desenvolvimento de um software a partir de ferramentas de aprendizado de máquina. E é isso que nós vamos ver brevemente nessa aula. Então, o aprendizado de máquina ele é um subcampo da ciência da computação e da inteligência artificial que habilita os computadores a aprender sem serem explicitamente programados. Então, aquela sequência de 4 passos que nós vimos anteriormente, ela muda um pouco nessa nova abordagem. Então, dado que vocês têm um problema, vocês vão defini-lo. Daí, ao invés de vocês escreverem um algoritmo genérico que resolva esse problema, ou seja, ao invés de vocês criarem uma solução para esse problema, o que vocês vão fazer é escrever um programa que implemente um algoritmo de aprendizado de máquina que vai aprender a resolver este problema. Uma vez que vocês escreveram esse programa, vocês vão treiná-lo com exemplos solucionados previamente para esse problema. Uma vez que vocês ensinam o programa que implementa esse algoritmo de aprendizagem de máquina, vocês vão testá-lo em novos exemplos do problema para verificar se ele realmente aprendeu como solucioná-lo. Então o paradigma muda um pouco. Ao invés do programador resolver o problema e escrever um conjunto de instruções que implementem essa solução, o que vocês vão fazer é escrever um programa que implemente um algoritmo de aprendizagem de máquina que vai aprender como solucionar esse problema com base em exemplos que vocês vão passar. Então, a área de aprendizagem de máquina ela é muito ampla, mas nessa aula especialmente a gente vai ver os problemas de classificação. Então, o algoritmo de aprendizagem de máquina de classificação, ele visa aprender a mapear uma entrada, seja essa, por exemplo, um texto ou qualquer documento, para uma categoria com base em exemplos de pares entre entrada e categoria. E esse algoritmo ele é treinado a partir de um conjunto de dados de entrada rotulados com essa categoria, que é chamado de conjunto de treinamento. E uma vez treinado, esse algoritmo ele pode ser usado para mapear novas entradas para a categoria correta. Então aqui eu vou mostrar alguns exemplos linguísticos de classificação, alguns problemas que a gente pode implementar um algoritmo de classificação para resolvê-lo. Então o primeiro, por exemplo, é classificar se um nome dado como entrada para um algoritmo de classificação, ele é masculino ou feminino. Então aí o que nós precisaríamos é de um conjunto de treinamento que consiste de pares entre nome e o gênero desse nome, se é feminino ou masculino, e a partir desse conjunto de treinamento, a gente vai ensinar o nosso algoritmo de classificação para que ele possa classificar novos nomes posteriormente como masculinos ou femininos. Outro exemplo é treinar um classificador para prever se uma palavra dada como entrada é um verbo ou substantivo. Além disso, eu não preciso somente passar uma palavra, eu posso passar como entrada um documento textual completo ou uma sentença. Então, como esse exemplo aqui, onde pode ser treinado um algoritmo de classificação para prever se uma revisão dada é positiva ou negativa. Então aqui eu tenho outros exemplos, como classificar o gênero de um filme, por exemplo, se um filme é de ação, é um drama, é uma comédia, classificar se um texto contém discurso de ódio ou não, classificar se um e-mail é spam ou não, ou vocês podem usar para qualquer outro exemplo onde se tenha dados rotulados. Então vai além da minha imaginação aqui, mas certamente vocês vão conseguir pensar em algum problema onde possa ser utilizado um algoritmo de classificação para resolvê-lo.
Bom, e como é que se dá o funcionamento desses algoritmos? Bom, se dá em duas fases. A primeira, como nós falamos, é a de treinamento. Então, na fase de treinamento, a gente vai passar para o algoritmo de aprendizagem de máquina tanto a categoria, que pode ser chamada de classe, quanto a entrada. Então, eu preciso de um conjunto de treinamento entre pares da entrada com a categoria que eu quero prever. Então, a partir disso, eu vou ensinar esse algoritmo a resolver o problema, a partir desses exemplos. Lembrando que tem essa fase aqui de pré-processamento da entrada, que é onde se faz a extração de features, que nós vamos ver mais para frente. Então, uma vez que a gente tem um algoritmo treinado, que ele aprendeu, de certa maneira, resolver um problema específico, tem a fase de classificação, que é quando esse algoritmo é utilizado para classificar novos exemplos. Nesse ponto, só o documento que se quer classificar é dado como entrada, é extraído as features dele, e a partir disso esse algoritmo ele vai classificar a categoria correta desse documento. Bom, então vocês viram que tanto no treinamento quanto na classificação, um ponto preponderante é a extração de features do documento de entrada. E o que são as features? Bom, as features são as características que são relevantes para fazer a classificação daquele documento de entrada. E a extração e codificação dessas categorias são os primeiros passos na criação de um classificador e é o grande desafio da tarefa de classificação. É você achar as características que são relevantes, que vão fazer com que esse algoritmo aprenda a classificar um documento de entrada corretamente. Então aqui eu tenho algumas dicas para vocês. A primeira é que a extração de features ela é um processo de tentativa e erro. Então vocês vão selecionar primeiro as features, vão treinar um algoritmo, vão avaliar como ele está se saindo na tarefa. Caso não funcione, vocês vão estudar mais um pouco o domínio, vão definir outras features, vão treinar um novo modelo. Então, vale muito da intuição sua como desenvolvedor. Então, uma dica de início é que vocês incluam todos os recursos que vocês conseguirem pensar, treinem um algoritmo com todos esses recursos e depois vocês vão refinando, verificando posteriormente quais features funcionam e quais não funcionam a partir de técnicas que eu vou mostrar mais para frente nessa aula. Então aqui para dar um exemplo de extração de features, imagina que eu estou tratando daquele problema que eu quero classificar se um nome ele é masculino ou feminino. Então dado um conjunto de treinamento onde eu tenho vários nomes rotulados, se são masculinos ou femininos, eu posso pensar, pela minha intuição, algumas features que eu queira extrair da entrada. Então aqui, por exemplo, eu pensei em extrair o primeiro caractere de um nome, o último caractere de um nome e o número total de caracteres de um nome. Então aqui eu tenho a entrada, né, na primeira coluna do meu conjunto de treinamento. Aqui tem as features que eu posso extrair. Então, por exemplo, para André, a primeira letra é a última letra é E. E o número total de caracteres é 5, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui tem as features que eu extraio de um documento de entrada e isso é o que vai ser dado como entrada para um classificador, tanto na fase de treinamento juntamente com a categoria, tanto na fase de classificação, quando eu vou passar esse conjunto de features para, de fato, um algoritmo treinado, ele prevê a categoria correta, nesse caso feminino ou masculino. Então, uma vez que eu faço a extração de features, eu preciso passá-las para um algoritmo de aprendizagem de máquina, tanto na fase de treinamento quanto na fase de classificação. E existem diferentes algoritmos de aprendizagem de máquina para tarefas de classificação. Os mais populares entre eles são as árvores de decisão, a regressão logística e o algoritmo Naive Bayes, que é um dos mais simples e é o que a gente vai ver nessa aula. Para todos os outros, vocês podem consultar a página do Wikipedia deles, ou vocês podem se matricular no nosso curso do próximo semestre. Vai ser especificamente sobre processamento de língua natural e a gente vai ensinar todas essas técnicas de aprendizagem de máquina e inteligência artificial. Então aqui falar um pouco sobre o algoritmo Naive Bayes. Ele é um classificador probabilístico baseado no teorema de Bayes, que é um teorema estatístico, e as probabilidades nele são calculadas como nos modelos de linguagem que nós vimos na aula passada. Então a fórmula que é utilizada para ele é essa aqui, onde você vai prever a probabilidade de cada classe dado um conjunto de features que representam uma entrada. E aí, uma vez que vocês acham a probabilidade de cada classe para esse conjunto de features que representam um documento,
a entrada é classificada com a classe de maior probabilidade. Então aqui eu tenho um exemplo. A primeira coisa que nós temos que fazer é treinar as probabilidades dado o conjunto de treinamento. Então a gente faz isso primeiro para as classes, né, a probabilidade a priori. Então aqui, por exemplo, a gente vê qual que é a probabilidade da classe ser feminina. Então aqui a gente tem 9 exemplos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E desses 9 exemplos a gente tem 1, 2, 3, 4 femininos. Então a probabilidade de uma classe ser feminino, de acordo com o nosso conjunto de treinamentos, é 4 dividido por 9, que é 0,44. Por outro lado, a probabilidade de uma classe ser masculino é 5 dividido por 9, certo? O restante, que seria 0,6. Então, uma vez que a gente calcula a probabilidade a priori da classe, a gente tem que, para cada valor de cada feature, computar a probabilidade dela dado cada classe. Então, aqui a feature 1, que são as primeiras letras de cada nome, a gente tem que computar para cada valor do conjunto de treinamento. Então aqui, por exemplo, qual que é a probabilidade da primeira letra de um nome CA quando a classe, né, a categoria é feminina? Então aqui, se a gente for ver, é só um exemplo, que é a Adriana, onde a primeira letra é A e a categoria é feminino. Então aqui eu tenho 1/4. Porque classes femininas eu tenho 4 exemplos e dessas 4, só uma começa com a letra A. Já os nomes masculinos que começam com a letra A, eu também só tenho um dos 5 nomes masculinos no meu conjunto de treinamento, que é o André, então aqui é 1/5, e assim eu teria que computar para todas as primeiras letras que aparecem no meu conjunto de treinamento. Então, para B, dado a classe feminino, para B dado a classe masculino, para D dado a classe feminino, para D dado a classe masculino e assim por diante. Daí eu passo para a segunda feature, que é computar a probabilidade da última letra do nome dado a classe. Então aí eu faço para cada valor, certo? Então aqui dos nomes femininos, quais no meu conjunto de treinamento terminam com a letra A. Então aqui no caso dos 4 nomes femininos que eu tenho, 3 terminam com a letra A. Então 3/4. Já dos 5 nomes masculinos que eu tenho, nenhum termina com a letra A. E assim eu vou fazendo para todos os exemplos. Então qual que é a probabilidade da última letra de um nome masculino ser E? Assim também eu faço para O, para A e vou fazendo a combinação de cada valor para cada feature, para cada classe. E assim eu obtenho as probabilidades na fase de treinamento. Daí, uma vez que eu tenho as probabilidades, eu posso fazer a classificação para novos nomes. Então vamos supor que com o meu algoritmo de classificação naive Bayes treinado, eu quisesse classificar se o nome Andrea é masculino ou feminino. Então a primeira coisa que eu faço é extrair as features que nós selecionamos pela nossa intuição, certo? Então eu extraio a primeira letra do nome, que é a última letra do nome, que também é A, e o número total de letras, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daí para cada classe eu vou computar a probabilidade. Então aqui eu vou fazer, né, probabilidade da classe ser masculina, dado esse conjunto de features. Daí essa fórmula é destrinchada daquela maneira que foi mostrada anteriormente. Eu computo primeiro a probabilidade a priori, ou seja, da classe C masculina, que vai ser 0,6. Daí eu computo a probabilidade da primeira letra do nome CA, dado que a classe é masculina. Então, nesse caso, vai ser 0,2, pelas probabilidades que nós vimos no conjunto de treinamento. Daí, para a segunda feature, eu calculo a probabilidade da última letra do nome Andrea, que é A, dado a classe masculina. Então, aqui vai ser 0, certo? E, por último, a probabilidade do número de caracteres C7, dado a classe masculina, que vai ser 0,2. Então, 0,6 vezes 0,2 vezes 0 vezes 0,2 vai dar 0. Então, a probabilidade de Andrea ser um nome masculino, de acordo com o nosso algoritmo, é 0. Já a probabilidade do nome Andrea ser feminino, a gente vai fazer a mesma fórmula, só que agora a gente vai considerar a classe feminina, que aqui está marcado como F, e a gente vai computar as probabilidades que foram calculadas na fase de treinamento, que vai ser 0,44 vezes 0,25 vezes 0,75 vezes 0,5, que vai ser igual a 0,041. Então, aí o último passo do classificador naive Bayes, ele vai comparar qual classe tem a maior probabilidade
e vai inferir aquela classe como a correta para o nosso documento de entrada. Então aqui a categoria feminina, a classe feminina, tem uma probabilidade maior, logo o algoritmo ele define que Andrea é um nome feminino. Então assim que é dado o funcionamento do algoritmo Naive Bayes. Agora no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como implementá-lo em Python.